Amiga. É o seguinte, ó, agora é a hora. É um chá feminista que eu ganhei Dia das Mães. Isso aí. Pra falar que eu sou louca, que a minha paciência anda pouca pra você. Para de me encher. Que você tá pensando que pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo esfolar do meu joelho esquerdo. Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua, quero ganhar a outra que eu ganhei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. Eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra dizer. Então, gente, boa noite, especialmente a vocês que estão aqui comigo, a Maria do Rosário, né, que aceitou estar virtualmente aqui em Rio Grande conosco, a Regininha, companheira, lutadora, guerreira aí, a Cris, que está conosco, vai dividir com a Dora a tradução em Libras dessa nossa live. A Cris foi idealizadora, Rosário, idealizadora da escola bilíngue. Nós criamos a primeira escola bilíngue aqui em Rio Grande, né? Uma das poucas, eu nem sei, não é a única pública no país. No estado eu tenho certeza que é. Mas agradecer, então, a participação, a presença de vocês nesse momento, né? Eu escolhi essa música da Equena porque ela trabalha com essas letras, né? Essas letras que valorizam e que ressaltam a importância da luta das mulheres, né? Para que a gente já possa começar pensando um pouquinho por aí, né? E o tema é esse, né? Mulheres na pandemia, e nós escolhemos esse tema justamente pela relevância do momento que a gente vem vivendo, né? E que a gente possa refletir também quais são as consequências disso na nossa vida, na vida das mulheres, né? Então, a gente vai poder estar conversando um pouquinho melhor sobre isso, mas antes quero apresentar, então, a Maria do Rosário, já agradecendo, né? Mas que é professora, lutadora pela área dos direitos humanos. Então, a gente vem há um tempo acompanhando a tua luta, foi ministra da Secretaria de Direitos Humanos no governo Dilma, né? Hoje deputada, mas que tem uma história muito bonita, uma história de luta em defesa das mulheres, né? Também. E a Regininha, nossa presidenta da Associação LGBT aqui em Rio Grande, mas a Regininha também coordena aqui no município o programa de saúde LGBTI, né? Então, são essas duas personalidades que a gente vai poder estar dividindo essa reflexão, então, sobre essa questão das mulheres na pandemia. E por que falar um pouco sobre esse tema, né? Às vezes pode parecer, né? Algumas pessoas dizem, vocês só falam das questões das mulheres, né? E por que isso? Primeiro, porque somos maioria, né?
Segundo, não somos maioria no mercado de trabalho, mas hoje a pandemia nos faz maioria na linha de frente do combate, né, ao Covid-19. A cada 10 pessoas, 7 são mulheres que estão na linha de frente, né? Entre médicas, enfermeiras são 85%, né? Assistentes sociais, pessoal da limpeza, que atua em limpeza, o pessoal de operadores de caixa de supermercados. Então, são as mulheres que hoje estão também na linha de frente a esse combate. Então, a importância de nós pensarmos um pouquinho, refletir sobre isso e ganharmos força. Nós conversávamos no início, quando estávamos te aguardando, Maria, sobre isso, né? O quanto é importante a gente refletir, trocar entre nós as nossas experiências, as nossas dificuldades, as coisas boas que conseguimos conquistar, porque isso nos fortalece. E esse momento, que é um momento triste, né, de pesar para a humanidade, não só para nós, ele também tem que servir como um momento de fortalecimento. Então, o objetivo hoje dessa troca é poder fazer com que a gente saia um pouco mais forte disso, né? Se prepare melhor, porque a gente só vai se preparar melhor se nos prepararmos juntas, né? A luta não é isolada, não é só. Mas queria só fazer essa introdução, então, para ouvir um pouquinho vocês. E a gente está falando de mulheres, né? E todas essas dificuldades relacionadas às mulheres cis, imagina isso, né, Regininha? Nas mulheres trans. O quanto isso aumenta, o quanto é elevado esse problema e a dificuldade de enfrentamento. Então, a gente vai fazer essas duas conversas para que a gente possa nos fortalecer enquanto seres humanos, tá? Independente de se mulher cis ou se mulher trans. Queria passar, então, Rosário, a gente tem acompanhado o teu trabalho, né? Ainda brincava, tu levou o plenário para casa, eu trouxe o gabinete para casa também, né? E a gente sabe a dificuldade que é, né? Tem horas que parece que a gente vai surtar, porque tudo continua dentro de casa, e mais o trabalho continua dentro de casa, né? Então, eu imagino para ti também não tem sido fácil. Agora, quando estavas atendendo o telefone, eu estava pensando isso, né? A gente vai tendo que resolver caso a caso aí, conforme eles vão surgindo. Mas queria que tu pudesse nos falar um pouquinho das tuas lutas. Eu sei que tu, desde o primeiro momento, começasse a buscar alternativas, né? Seja na questão do apoio às universidades, com as bolsas, na área da economia solidária, no combate à violência de gênero. Então, nos conta um pouquinho aí como é que estão as coisas por aí, em que a gente pode trocar. Então, a gente vai abrir primeiro para ti, que é a nossa visita, né? Que está na nossa honra aqui. Darlene, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada. Quero abraçar na tua pessoa, na pessoa da Regininha, minha amiga, e da querida Cris, todo mundo aí em Rio Grande, todas as mulheres e os homens também, que porventura estão nos acompanhando, o pessoal que está com a gente aqui. Convidem outras pessoas, enviem nos seus grupos de WhatsApp, que a gente está ao vivo para fazer um debate com vocês, que nós estamos querendo falar sobre as coisas que nós estamos vivendo, as mudanças que estão acontecendo. Temos aqui, sim, né, Darlene, uma perspectiva crítica diante do que acontece no Brasil, uma perspectiva solidária diante do que está acontecendo no mundo e no próprio Brasil também. Eu quero começar dizendo isso. Eu quero empenhar palavras de solidariedade, de apoio, palavras de força, de humanismo para todas as pessoas que possam estar sofrendo neste momento, qualquer que seja o motivo. Seja pela pandemia em si, pela doença que chegou na sua família, em amigos, enfim, que já perdeu entes queridos, seja pelo medo, porque também esse adoecimento, mesmo onde a doença não chega, situações de medo, de instabilidade, de insegurança, e tem outros sofrimentos que a gente sabe que estão colocados junto com isso, né? Com essa mudança tão grande na vida das pessoas de um momento para outro, algo para o que nós não pensamos, nós não nos preparamos,
a necessidade do isolamento, porque realmente é necessário, mas, ao mesmo tempo, a dúvida e o medo das pessoas, seja porque elas estão isoladas, seja porque não conseguem fazer o isolamento como gostariam. Eu acho que a pandemia, Darlene, Regininha, ela vai nos mostrando como este sistema que nós vivemos, ele é injusto. Porque nós estamos falando de algo que é básico. Aliás, a base de tudo é a vida. Se não há vida, o que pode haver? Nenhuma vida é descartável. Vamos partir deste sentimento humano de que todas as vidas precisam ser protegidas, precisam existir com dignidade. No entanto, quando o sistema econômico já parte da exclusão, uma parte das pessoas não tem condições de cumprir e seguir as recomendações necessárias do isolamento, não apenas porque o seu trabalho é essencial, como, por exemplo, as pessoas aqui que merecem todo o nosso, não só aplauso, porque querem mais que aplauso, têm direito a mais que aplauso, é o pessoal que está na linha de frente do SUS, da saúde, né? Quem está atendendo no hospital, quem está na unidade de saúde, quem faz a atenção básica. Essas pessoas todas, elas são imprescindíveis ali no atendimento. Então, nós sabemos que essas pessoas estão em risco, mas, gente, há pessoas se colocando em risco, mesmo quando o trabalho delas não é essencial ao conjunto, mas é essencial para a sua vida, porque ela não consegue não ir vender aquele pequeno produto que fabricou numa esquina, mesmo que ninguém vá passar ali. Hoje, mesmo que seja absolutamente impossível, a pessoa tem que ir, porque senão ela não tem como ter o alimento. Então, as pessoas estão entrando em desespero diante do abandono social. E eu quero dizer para vocês que nós estamos fazendo tudo o que for possível. Eu tenho certeza a Prefeitura Municipal de Rio Grande está fazendo tudo o que é possível. E eu quero que vocês saibam que a gente, eu, meus colegas, que temos essa filosofia da vida humana como principal, nós estamos fazendo todo o possível para que não falte condições de proteção igualmente a todas as pessoas. Hoje a gente estava debatendo, por exemplo, fila única nas UTIs. Porque nós não podemos ter, Darlene, Regininha, uma situação na qual ficam leitos privados esperando a demanda, com respiradores parados, quando tu tem uma superlotação e pessoas perdendo a vida porque não tem um leito. Então, a gente defende que seja uma fila única. A vida do rico, a vida do pobre, a vida do plano de saúde, tudo agora é SUS. Porque se não tiver o SUS, o Sistema Único de Saúde, não vamos ter pessoas sendo salvas no Brasil. O SUS é tudo, é desde a vigilância sanitária até o atendimento de alta especialidade. Então, eu quero passar essa confiança para vocês, talvez não seja tudo que eu gostaria de fazer ou de dizer, mas que se depender da gente, nós trabalhamos a renda, nós trabalhamos agora projetos para respeito à violência e enfrentamento à violência dentro de casa, que está aumentando muito, nós trabalhamos a questão do SUS, o repasse de recursos para os hospitais, eu e outros colegas também fizemos emendas para chegar na cidade, chegar em Rio Grande, chegar em cada cidade, um pouco, pelo menos, para os hospitais, para as universidades que têm o papel da ciência, para os institutos federais, o setor público. Então, é esse o meu abraço para vocês, Darlene, que a gente tenha confiança de que onde nós estamos, amigas, nós estamos tentando fazer o máximo, porque a gente acredita na vida. Nós somos contrários àqueles que são os cavaleiros do apocalipse, que pensam e trabalham com a ideia exclusivamente da morte. Nós queremos que que todas as pessoas sobrevivam. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada por me convidar. Agora vamos fazendo esse debate aqui. Já te agradecendo, eu tinha conversado isso com a Regininha ainda hoje mais cedo, né? A gente fica nervosa porque receber pessoas importantes como tu nos deixa um pouquinho nervosos, mas de te agradecer as emendas, né?
no gabinete que eu trabalho, a gente coordena essa parte das emendas parlamentares. Então, as emendas que tu tens encaminhado para a nossa cidade e que têm servido para causas importantes também, né? Então, desde já, obrigada por lembrar de nós aqui. E falar em lembrar, deixa eu lembrar de algumas pessoas que já estão entrando aqui e te desejando boas-vindas nesta live. A Maria de Lourdes, que é hoje a nossa coordenadora da Coordenadoria de Direitos para as Mulheres, né? O nosso vereador Rovan, a vereadora Denise, o Luiz Martins, que é um homem trans, né? E que está acompanhando também, te desejando boas-vindas, né? E valorizando a tua luta também, o reconhecimento da tua luta. Mas falando em vida, né? Tu falasse aqui, nós estamos aqui, nunca o SUS foi tão importante, né, Rosário? Tantas vezes as pessoas falam que não funciona e nunca ele foi tão necessário e importante, demonstrando isso agora, né? Apesar de todas as dificuldades, a gente sabe da luta de vocês aí para garantir recursos, para garantir verbas, né? E agora a gente está enxergando o porquê dessa luta e o quanto ela é necessária, né? Mas queria aqui, então, para não ficar eu falando demais, passar, então, para a Regininha, né? Fazer as suas considerações também. Queria, Regininha, que nos contasse um pouquinho, né, da tua luta. A gente falou agora no início das dificuldades, né, das mulheres trans, do sofrimento que a gente tem desde lá do início, né? A gente estava conversando ainda agora em off sobre isso, né? Mas especialmente nesse momento, né? Falasse um pouquinho. Mas antes quero comemorar com a Regininha, porque eu sei que essa era uma luta dela, eu coloquei nas minhas redes isso também, né? A derrubada da restrição para doação de sangue, né? De homens gays e travestis. Então, eu acho que isso é uma luta de reconhecimento humanitário, né? Eu estava vendo que a gente está vivendo uma crise humanitária, isso também é um reconhecimento. E eu sei da luta da Regininha também por essa defesa, né? Mas conta um pouquinho para nós, então, Regininha, um pouco do seu trabalho, como é que as coisas estão indo. Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todos, né, todos que estão ouvindo, nos prestando atenção no que a gente vem dizendo todos os dias, em todas as lives que a gente tem participado. Tu, principalmente, né, Darlene, dizer que é um prazer inenarrável estar presente nessa live com a Maria do Rosário, deputada federal, minha amiga, professora, pedagoga, mulher na qual eu me inspiro muito, mulher na qual a comunidade LGBT deve muito e agradece muito pela sua vida, e dizer que é um momento que a gente está aprendendo, né, Maria do Rosário, Darlene, porque historicamente, essa população, principalmente de mulheres trans e travestis, quando a gente pega alguns dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que nos traz dados atuais desse quadrimestre, os números de homicídios contra a população de travestis e transexuais nesse primeiro quadrimestre aumentaram 49%. Então, essa população, ela muitas vezes, ela não tem condições de estar dentro de casa fazendo isolamento social, porque muitas vezes ela já foi isolada da sua família, ela já foi retirada do seio familiar, e isso há muito tempo. Então, quando a gente pensa nas mulheres trans, eu estava falando para o Luiz, que está aqui comigo, a gente não vivencia somente esse isolamento. A gente, na infância e na adolescência, a gente vivencia o casulo social, né? É que a gente não pode se identificar com um gênero oposto, na qual, né, que não foi designado ao nascimento, e a gente é obrigado a se resguardar, né, e oprimir essa identidade, e quando chega a puberdade, aos 13, 14 anos,
quando a gente começa a aflorar e colocar essa identidade para fora, a gente é levada ao isolamento social. Ou seja, a gente sai da escola por conta do preconceito, do bullying e da violência que é vivenciada por mais de 90% dessa população de mulheres trans, homens trans e travestis, e acaba caindo num limbo que é a rua, que acaba se tornando muitas vezes a escola desses sujeitos, porque muitas vezes é o único espaço em que elas têm as suas identidades reconhecidas, respeitadas, e é o único lugar onde elas se sentem representadas, porque a gente sabe que não é comum na nossa sociedade a gente encontrar corpos trans nas escolas. Não é comum na nossa sociedade a gente encontrar corpos trans na política. A gente está no momento em que a gente está lutando, está avançando, mas é necessário, através dessa pandemia, depois que tudo isso passar, que a gente venha a revolucionar, porque essa pandemia, ela tem que servir de revolução para todas as populações que têm se sentido oprimidas até então, e oprimidos até então. Então a gente tem que fazer deste limão uma limonada. E como eu te disse, pode me apresentar como presidentra, travestilizar e transvestilizar espaços, oportunizar que esses corpos venham ocupar todos os lugares onde durante muito tempo foi negado. E a gente sabe, infelizmente, a população trans, que é 90% das mulheres trans e travestis que ainda precisam vivenciar a prostituição, elas não podem, muitas vezes, se dar ao luxo de estar dentro de casa cuidando da sua saúde, né? Porque elas são obrigadas a estar na rua, na noite, porque elas ganham a noite para sobreviver durante o dia. Isso por conta de uma exclusão social que se dá lá na infância e na adolescência. E que muitas vezes a gente nunca se perguntou onde estão essas pessoas. Quando nós tivemos a oportunidade de estar lá no ensino médio, no ensino fundamental, ou até mesmo na universidade, a gente nunca se faz essa pergunta quando a gente olha para o lado e vê que o colega é cis, é branco, ele é heteronormativo, ele faz parte desse padrão. E quando a gente olha para todos os cantos e não se enxerga, o único lugar que realmente sobra para essas identidades é a rua. Porque é lá onde ela vai se enxergar. É lá onde ela vai poder conversar com alguém de igual para igual. Então a gente precisa avançar muito, e é isso que a gente tem feito no município de Rio Grande. A partir da nossa chegada na gestão municipal, foi o que nosso prefeito fez. Ele travestilizou esse espaço na Secretaria Municipal da Saúde, onde nós tínhamos 30 atendimentos mensais. A partir quando nós inauguramos o ambulatório da saúde LGBT, nós quadruplicamos o nosso atendimento, nós fomos para 293 atendimentos mensais. Por quê? Porque essas pessoas, elas passaram a se reconhecer, elas passaram a enxergar as suas identidades em espaços públicos, mas com muita luta, com muita demanda vencida, com muita barreira quebrada, que essa população que se organizou contra o movimento social, né? Nós temos a ANTRA no Brasil, nós temos a Rede Trans, que são organizações que fizeram com que todas essas pessoas viessem se enxergar e se empoderar, e não aceitar mais que a sociedade ditasse espaços para nós. Então, é isso que a gente tem feito, Darlene, na Secretaria da Saúde, é oportunizar atendimentos humanizados, onde que essas pessoas possam se sentir à vontade e sejam acolhidos de maneira calorosa, humana, amorosa, e que possam retornar a esses espaços onde nunca, quase nunca foram vistos ou aceitos.
Deixa eu abrir aqui. É importante ouvir isso, né, Darlene? Nossa! Exatamente, a Regininha é uma guerreira, assim, eu acompanho a Regininha já há um tempo, né, eu lembro das primeiras vezes, Regininha, que te ouvi falar, tu não estavas na universidade, tu falasses de dentro da universidade, né, da importância de ocupar, das universidades abrirem esse espaço. Eu lembro, assim, que foi uma fala da Regininha que me tocou muito. Eu era pró-reitora na época, né, de assuntos estudantis, e da gente ver o quanto também as universidades estão fechadas e o quanto nós aqui na FURG vemos fazendo esse trabalho ao longo do tempo, né? E hoje é um orgulho. A Regininha foi em frente, batalhou, e hoje ela é aluna da pedagogia, Uhum. né? Então certamente será uma grande professora aí. E vocês falam, né? As duas falaram num assunto que tem uma base. Ontem, Maria do Rosário, eu conversei com o Suplicy. Que lindo! Muito legal, muito legal. A gente tem conseguido encontrar pessoas importantes por aqui, né? Muito bacana. Ele te mandou um grande abraço, né? Que já te conhece, né? De longa história. E a gente trabalhou ontem a questão da renda básica, né? Da renda básica universal, da importância disso. Mas que na raiz de tudo isso está o que vocês estão falando, né? A justiça social, a visão humanitária, né? O perceber o outro como um ser de direito e de dignidade. Então, acho que a gente segue nessa linha. Mas queria lembrar porque ele pediu que eu te desse um abraço, porque eu disse que eu ia encontrar contigo hoje. Queria fazer um comentário. Oi? Queria fazer um comentário sobre a questão, pode ser? Pode, claro. Eu fiquei ouvindo assim, a Regininha e pensando no desafio que nós temos diante de uma situação que é fato. As pessoas não reconhecem o seu rosto e a sua identidade nos espaços públicos, nos espaços de poder, nem nos meios de comunicação em geral, quanto os negros e negras lutaram para ter a possibilidade de verem seu rosto nas novelas, na publicidade, né? A população indígena pouco se vê. Normalmente, quando as pessoas são mostradas, elas são mostradas sempre de uma forma estereotipada também. E na política, então, nós temos o lugar da exclusão das mulheres, assim, como se a política fosse realmente padrão aquele de representação masculino, heterossexual, branco, né, enfim, rico, mais velho, sei lá. Mas eu fiquei pensando assim, Regininha e Darlene, nós, quando olhamos e quando estamos nesses espaços, nós devemos desejar e trabalhar para que esses espaços possam ser ocupados por todas as pessoas para formar a democracia mais plural. Porque há muitos lugares de onde se olha o mundo. Esses lugares são a vivência de cada um. A Darlene vê o mundo pela sua vivência e ela vê um tanto pela universidade. A força da universidade. O que significa ela e todas as demais identidades que constituem a pessoa Darlene. Regininha, ninguém consegue olhar o mundo a partir do seu lugar, a não ser você e as pessoas com quem você convive. Então, eu fico pensando, a gente, quando adentra esse espaço da representação, nós deveríamos trabalhar muito para que essas portas fossem abertas para o reconhecimento de todas as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu ouvi com profunda consideração, porque eu fico pensando, Darlene, que o lugar da ação política, seja numa prefeitura, onde atuas, o teu trabalho, a Regininha, qualquer que seja, é o lugar do reconhecimento das outras pessoas, de todas as pessoas, com igualdade. Daí a Regininha falou, saíram de tantos, chegou a 290 e tantas pessoas, e ninguém deixou de ser atendido. Não fechou a porta para ninguém que não está neste perfil. A diferença é que abriu para essas pessoas que não eram atendidas. Porque na nossa linha de pensamento, nós não estamos fechando a porta para ninguém.
quando a gente abre para todos os demais que não são reconhecidos. Então, eu queria fazer esse comentário diante da beleza da sua fala e das provocações que a Darlene fez aqui. Tá bom, tá ótimo. Vamos conversando mesmo, né? A ideia é essa, assim. E tu lembrasses, né? A gente falando dessa diversidade, da importância do respeito a essa diversidade. A minha primeira live que eu fiz, eu estreiei trabalhando com as comunidades indígenas aqui de Rio Grande, né? E essa foi uma outra. A Regininha falou da questão da política LGBTI, né? Mas essa política indígena também a gente vem trabalhando. Hoje, Rio Grande, de 2013 para cá, né? O prefeito Alexandre está desde 2013. Hoje nós temos 3 aldeias, né? E por que essas pessoas vêm? Ainda nós conversamos hoje mais cedo que chegaram mais 2 famílias na aldeia do Cassino, né? E aí, por que essas pessoas vêm? Vêm porque se sentem acolhidas, se sentem percebidas, né? Então, a importância do perceber, do simplesmente reconhecer essas pessoas com a humanidade que elas têm, independente se são índios, se são negros, né? Mas são seres humanos. E eu acho que esse olhar de inclusão, ele é um olhar fundamental, né? Eu acho que a gente vem batalhando nisso, falando um pouco agora como gestora, né? Dentro dos projetos especiais. Tu sabe que aqui em Rio Grande a gente vem mantendo um bom número, viu? Em termos de cuidado, de combate ao Covid. Assim, desde o primeiro momento, o prefeito se alertou disso, né, e nos demandou, de nós secretários, ações que a gente pudesse tomar. Assim. Hoje eu faço parte da Rede Acolher, que foi um projeto que a gente criou, né, para trabalhar justamente com essas populações. E tu dizia no início, né, Rosário, os mais vulneráveis são os mais atingidos. Então, é por isso que a gente precisa ter esse olhar, que é também um olhar de cuidado, de perceber essas pessoas, né? Hoje nós estamos com um abrigo ali para pessoas que vivem em situação de rua, com mais de 100 pessoas sendo cuidadas e olhadas, né? Assim como o olhar diferenciado para as populações indígenas, para a comunidade LGBT, criando algumas políticas de assistência, né? Para esses grupos também, né? E Darlene, e mesmo numa batalha imensa, né? Porque, pelo que a gente vê, os municípios, no caso, assim, essa disposição de Rio Grande de fazer o atendimento, de garantir à população em situação de rua o acolhimento necessário, adequado à sua condição e adequado à sua situação de saúde, porque há também comorbidades, a tuberculose, o envelhecimento, o adoecimento psíquico, a perda mesmo de força física, porque a rua maltrata as pessoas. É difícil viver nas ruas, né? E a gente sabe disso. Mas o município, até me lembrei muito do tropeço agora, Regina, né? Hein? Eu estou me lembrando. Eu fiquei me lembrando que quanto ele nos ensina sobre as ruas, sobre a luta antimanicomial, são pessoas, figuras maravilhosas, que só por ouvi-las, a gente preenche o nosso conhecimento e a nossa alma de tentar ser uma pessoa melhor, de tanta coisa boa que essa pessoa nos ensina. E aqui eu envio um abraço para todo mundo de Rio Grande da luta pelos direitos humanos, mas eu ia te perguntar, Darlene, mas o governo federal tem sido difícil com os municípios, né? Muito difícil. Assim, e é isso que eu queria te ouvir também. Só vou pedir primeiro, a Cris e a Dora troca um pouquinho, senão nós vamos esgotar a Cris. É? Ó, para ela, nossa amiga, né? Os aplausos. Aplausos em libras. Na verdade, o nosso município, a gente vem tomando esse cuidado, Rosário, justamente por isso, né? Porque a gente não está recebendo os recursos necessários que deveriam estar chegando do governo federal. A gente vem tendo, sim, muito apoio da comunidade, de empresas parceiras, do judiciário, né, do Ministério Público, da Defensoria Pública,
mas o que tem que vir por obrigação, né, que são os repasses federais, não tem vindo. Então, o prefeito já entrou, já enviou vários ofícios, já pedimos audiência, agora pedimos audiência com o governador em função do repasse que o Estado deverá fazer, porque já recebeu o recurso federal, né? E Rio Grande não tem a plena ainda, né? Nós estamos trabalhando e caminhando para a plena, mas então a gente depende desses repasses. Então, nós hoje temos uma condição boa, porque não temos muitas pessoas adoecendo, né? E estamos mantendo um controle sobre isso, por quê? Pela precaução de que a gente sabe que se muitos adoecer, teremos problemas sérios, até porque Rio Grande é referência para a região. Então, nós vamos receber, e já estamos recebendo, pessoas de outras cidades aqui do entorno, né? Então, o cuidado, ele é dobrado, né? Hoje, o prefeito passou a tarde em reuniões com o comitê técnico que foi criado para a assessoria da prefeitura, né? Com a vigilância em saúde, que tem nos dado o maior aporte nesse sentido, tem estado na linha de frente aí, cuidando desse trabalho também, né? Mas, infelizmente, a gente não tem contado. E aí não é só nisso, né? É também nas outras políticas, porque a gente fala disso, a importância do cuidado com a vida, e tu falavas antes, né? Mas as pessoas têm que sair para trabalhar, porque elas precisam sobreviver. Então, a gente criou algumas ações, por exemplo, a questão da distribuição de cestas básicas, visando a garantia da segurança alimentar. A educação criou uma política a gente chama de kits de merenda escolar, com recurso da merenda escolar, para entrega para essas famílias, né, das crianças que estão estudando. Muito obrigada por vocês fazerem isso, porque a gente está vendo lugares que não estão fazendo. Já foram entregues quase 3 mil cestas do kit. E cestas básicas, nós já entregamos quase 15 mil cestas no município, né? Então, o município fez uma aquisição de 20.200 cestas, mas a gente também vem recebendo doações da comunidade, né? Então, a ideia agora, no próximo mês, fazer uma outra rodada, principalmente nas famílias de maior vulnerabilidade, né? A gente tem usado como critério o cadastro único, Bolsa Família. E já falando no Bolsa Família, para poder encaminhar para vocês, senão eu fico falando demais. Nós estávamos falando em mulheres, né? E mães. Hoje, no nosso cadastro único, nós temos em torno de 19 mil famílias cadastradas, né? Dessas 19, 16 mil tem a mãe, a mulher, como a responsável pela família. Então, isso não é uma luta pequena dessas mulheres, né? Além do trabalho dobrado, a responsabilidade também. Muitas delas têm alguns casos que até tem marido ou tem um companheiro que vive, mas ela é a responsável por garantir a renda familiar, né? Então, isso tem sido bem difícil. Assim, eu queria que falasse um pouquinho, eu sei que tu tem um projeto a respeito do acompanhamento das mães, falasse um pouquinho para nós sobre isso, assim. Bom, eu apresentei vários projetos para esse período, né? Um deles, que inclusive eu estou trabalhando muito para que seja votado hoje, eu fico de olho aqui, peço até desculpas por isso, porque está a sessão nesse período, né? E eu estou acompanhando para ver se vai ou não entrar na votação, estava previsto para hoje, que é sobre como as mulheres, e também na questão das crianças e dos idosos, como mover uma rede de proteção diante da violência. Todos os países em que a pandemia aconteceu tiveram um crescimento muito grande da violência doméstica. Essa coisa do confinamento, nem sempre é uma casa com todos os cômodos, né? Às vezes é um lugar muito pequeno, um quarto, uma sala, um lugar que todo mundo dorme junto. É muito difícil para as famílias. E isso não justifica a existência da violência, mas a verdade é que isso potencializa os atritos da violência que já existia, daquela violência que já estava colocada. E como é que a gente sabe que a violência contra mulheres
está aumentando, se nós estamos com subnotificação da Covid-19 e subnotificação da violência também. Nós sabemos pelo número de mortes. É estranho e é terrível que o governo não tenha feito um trabalho de testagem da Covid-19. O governo não testou, não tem testes. Nós estamos caminhando às escuras no Brasil. É um governo realmente genocida. Então, não tem política pública, porque a base de uma política pública é o diagnóstico da realidade. Nós não temos testes para a Covid-19 no Brasil. Essa é a realidade. Então, a subnotificação. Como é que a gente sabe o número de pessoas? Pelas mortes, é terrível, mas nós só sabemos o certo número de mortos. E olhe lá, porque tem lugares do Brasil que estão contando só os mortos nos hospitais e não os que morrem fora dos hospitais. Isso é dramático. Na violência, situação de violência, também, Darlene, Regininha, porque na violência a mulher não está indo no posto de saúde, ela não tem como ir ao hospital, ela não vai, que é o lugar onde normalmente ela é atendida por situação de violência. Ela não vai à delegacia primeiro, ela vai porque está machucada mesmo e vai na unidade de saúde. Só ali que ela vai. E ali que se descobre a violência. E agora, ali ela não vai, então nós não sabemos mais. Então, tem que aumentar o sistema via Disque 180, número 100, sabe, atendimento remoto da denúncia. Mas a gente se deu conta do aumento da violência contra a mulher pelo número de feminicídios. E aí, Regininha, não sei se você tem, até para me ajudar, o número de mulheres trans, o número de homens trans que sofrem violência, se isso, como é que está? Se tem levantamento, se há diagnóstico. No geral, mulheres cis ou trans, não temos, mas nós temos o número de feminicídios. E este número indica um aumento do número da violência contra a mulher, da violência limite, que é quando ela é morta. No Rio Grande do Sul, para vocês terem ideia, no ano passado, neste mesmo período de 3 meses, foram 10 mortes, já era grave. 3 meses, 10 mortes, feminicídio. Neste ano, 19, no mesmo período. 19. E no ano passado, o número de mulheres trans também assassinadas no Rio Grande do Sul, Santa Maria, hein, minha amiga? Santa Maria foi um epicentro, mas em todo o estado. E aí a gente precisa criar mecanismos de saber disso antes, de ter como para as polícias funcionarem a favor da gente, indo lá apoiar a vítima quando ela está sendo ameaçada. E aí o projeto de lei que eu apresentei visa isso, esse atendimento, mas visa também automaticamente prorrogar a medida protetiva da Lei Maria da Penha. Toda mulher que está com Maria da Penha por medida protetiva, que a juíza disse que o sujeito tem que ficar afastado, e entrou no período da pandemia e que teria que ter nova audiência, está caindo a medida protetiva. O que nós estamos dizendo? Não, prorroga automático. Porque é melhor prorrogar do que cair a medida e a pessoa agressora se sentir à vontade de chegar perto. Então, essa é uma das medidas. A outra medida que eu apresentei, Darlene, foi a da merenda escolar, que é justamente a continuidade da compra da merenda escolar, do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, e a compra da agricultura familiar. Porque aqui o governador fez uma bobagem. O governador foi comprar no atacadão, comprou um monte de coisa, e esqueceu que ele tem um percentual da merenda escolar que ele tem que comprar da agricultura familiar. Isso é uma responsabilidade pública, e a merenda escolar tem que funcionar como vocês estão fazendo em Rio Grande. Aí eu gostei muito de ouvir, porque quando eu apresentei o projeto de lei, tinha esse, mas muitos lugares estão deixaram, por exemplo, a agricultura de lado, e isso está prejudicando o agricultor, que está produzindo muito, não tem como escoar, e está prejudicando as pessoas que também têm acesso só a enlatados ou a produto industrializado, e também diminui o seu acesso à alimentação saudável, já não tem alimento, quando tem já é o saudável. Então, eu digo, essas são duas matérias, com eu apresentei também a questão do juro zero, que é os empréstimos, né? Aliás, eu estou defendendo isso também.
Eu acho um absurdo a professora, o professor do Estado, o trabalhador em educação, ter que pedir um empréstimo no Banrisul para receber o seu salário. Isso já é um absurdo. Absurdo. Isso, Darlene e Regininha, é cobrar juro. O juro tem que ser zero. Não é? Claro. Não é possível isso aí que está acontecendo. Então, eu já estou propondo no plano nacional que o microempreendedor individual, a economia solidária, quando acessa o recurso de apoio à pequena empresa, micro e empreendedor individual e economia solidária, cooperativas, já seja com juros zero. E eu sou um dos deputados estaduais que faço a mesma proposta para o Banrisul em relação ao salário dos trabalhadores em educação. Então, algumas das coisas que eu tenho maquinado aqui, tenho lutado, mas eu vou ouvindo vocês e vou me melhorando aqui minhas propostas. Não, que bom, que bom, né? Que bom que tu tem rapidez na busca de soluções também, né? Para isso. Nós falamos assim, nós compramos, sim, da agricultura familiar, e aqui em Rio Grande, pela característica da pesca, a gente incluiu no cardápio da merenda escolar também o pescado, né? Então, a gente compra das duas. E agora nós estamos trabalhando um projeto que ainda não foi batizado. Depois, se quiseres nos sugerir um nome, será bem acolhido. Mas é junto com a Secretaria da Pesca, Secretaria do Desenvolvimento e Secretaria da Agricultura, que aqui a nossa é desenvolvimento primário. A construção de um projeto tipo um PAA, só que municipal, né, para atender essas comunidades. Então, a gente garantiria a compra dessa agricultura, né, tanto da agricultura quanto do pescado, e faríamos a distribuição aí, de acordo com o cadastro único, para algumas famílias. Então, a gente está em fase de final de elaboração desse projeto para buscar captação de recursos. Na verdade, a gente está trabalhando no sentido de captar recurso e dar essa... das duas maneiras, ajudar quem está trabalhando e produzindo e não tem, às vezes, onde colocar o seu produto, e também atender essas questões de segurança alimentar, né? Mas tu estavas falando disso, da questão do aumento da violência. Não sei se a Regininha tem um número. Eu tenho um número aqui, Regininha, que foi 13%, é isso? Que aumentou? Não, os casos de homicídio contra a população trans, principalmente nesse primeiro quadrimestre, aumentaram 49% comparado aos casos de mulheres cis, né? Foram 64 homicídios, comparado ao ano de 2019 foram 43, 2018 63 e 2017 58. Já nesse primeiro quadrimestre, 64. 11 suicídios, porque a gente também precisa falar sobre o suicídio dessa população, né? 22 tentativas de homicídio, 21 violações dos direitos humanos e 6 casos de mortes relacionadas pelo Covid-19. E aí, o que eu queria... Agora, Regininha? Esses casos agora, segundo a ANTRA, esses casos agora, do primeiro quadrimestre até o final de abril, onde nós já estávamos em isolamento social. Então, assim, por conta... 70%, vou colocar, porque eu acho que até errado, nem é tanto assim, mas durante a noite, 70% da nossa população, seja ela cis, hétero, seja ela bi ou gay, eles estão em casa, né, dormindo, enquanto muitas mulheres trans ainda estão expostas em esquinas, precisando vender os seus corpos, né, para se sustentar, muitas vezes pagar um aluguel, pagar o quarto de hotel que elas precisam dormir, pagar a cafetina onde elas moram em tal cidade, porque a gente sabe como é que funciona o contexto social dessa população. Então, a violência, ela tem dobrado. Por quê? Muitos clientes caiu, né, o número de clientes que procuravam essas meninas, e fica o que não presta na rua. Então, aquelas pessoas que estão... O ataque, tudo, né? A violência. Exatamente, que só estão ali realmente para exterminar, para acabar, para destruir vidas e famílias. E quando a Darlene colocava sobre a rede, quando começou a ser pensada essa rede municipal de acolhimento à população de rua, em situação de rua, né, as mulheres
em situação de vulnerabilidade, a primeira coisa que a Darlene fez foi me ligar e me dizer, Regininha, eu quero colocar dentro dessas minorias as mulheres trans que estão em situação de prostituição, as matriarcas, que a gente chama de mãe de santo dos povos de terreiros, porque a gente sabe que o povo de terreiro, muitas vezes, é um povo acolhedor. Então, esse espaço é um espaço onde acolhe a nossa população. Então, a gente precisa ter esse trabalho. Então, através do gabinete da Darlene e desse serviço que o município tem feito, a gente tem entregue algumas cestas, acho que em torno de quase 100 cesta básica, à nossa população que vive em situação de vulnerabilidade. É pouco, claro que é, mas a gente ainda precisa fazer muito, porque quando a gente encontra dados, a gente nunca encontra dados relacionados à nossa população. A gente encontra dados relacionados às mulheres cis, heterossexuais, na maioria das vezes brancas, né? E muitas vezes os nossos casos de mulheres trans e travestis não são notificados, porque muitas vezes elas não têm essa identidade reconhecida no momento da sua morte. Então, esse caso ele não é notificado, ele vai para notificação de mortes de homens cis heterossexuais. Então, a gente não consegue muitas vezes ter esse número claro, mas é um trabalho que as instituições, né, as organizações sociais do nosso Brasil, que têm feito este levantamento, através da ANTRA, com a Keila, através da Rede Trans. É esses levantamentos que a gente tem feito. Então, no município de Rio Grande, graças a tudo isso que a gente, de termos uma gestão de esquerda, que pensa nessas pessoas, né? E que inclui e que faz a diferença neste momento que é tão crucial na vida de todos e de todas. Porque o que a sociedade em geral tem sentido neste momento, esse aperto no coração, esse sufocamento na garganta, essa falta de ar, é o que a gente vivenciou a vida inteira. Né? Essa coisa de ter que ser obrigado a estar em um determinado lugar, seja a sua casa ou não, nós passamos por isso há muito tempo. Então, olhar agora para essa população e também se permitir aprender conosco. Porque a gente precisa saber que todos podemos aprender uns com os outros. A Maria do Rosário, que é uma pedagoga, eu que sou uma futura pedagoga, professora, a gente aprende uns com os outros. Só que, infelizmente, muitas vezes, quando a gente olha aquela identidade que não é naturalizada, que não está no centro, que não é cis, que não é hétero, que não faz parte dessa sociedade, que é escanteada, que é marginalizada, e quando a gente fala sobre mulher trans, negra, periférica, ela está mais longe da minha identidade quanto mulher trans branca, que mesmo morando na periferia, ainda tenho algumas oportunidades. Então a gente precisa se infiltrar, dominar, destruir este muro que há entre pessoas cis e pessoas heterossexuais. A gente precisa aprender, a gente precisa... neste momento, eu acho que o sentimento que a gente precisa aprender é sororidade. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do próximo. É por isso que eu disse para vocês no início sobre o termo travestilizar os espaços. Porque quem sente na pele não vai cometer os mesmos erros de quem ele ou ela acolhe. Então, quando a gente sabe, quando uma menina trans, ou um menino trans, ou uma menina travesti chega no Programa Municipal da Saúde e se senta à frente da minha mesa, eu jamais vou desconfiar de qualquer palavra que seja dita naquele espaço. Mas quando a gente tem do outro lado da mesa, muitas vezes, uma pessoa cis, heterossexual, que leva muitas vezes os seus preconceitos
sejam eles religiosos ou não, para dentro do seu ambiente de trabalho, essas pessoas elas chegam uma vez e não voltam mais. Então, ela sofre mais uma violência. E quando ela não tem a sua identidade reconhecida, ela sofre outra violência. E quando na hora da morte, que ela também não tem a sua identidade reconhecida, não tem o seu nome reconhecido, ela sofre uma outra violência e ela está morrendo mais uma vez. Quando a escola não oportuniza que essas identidades possam concluir os seus estudos, ela também está matando. Por isso que a gente precisa hoje, no nosso país, ocupar esses espaços, dominar cada vez mais, estar dentro das universidades, porque infelizmente, quando a gente fala que 90% da população de travestis e transexuais vivenciam a prostituição, a gente tem um número muito baixo, que é de 0,2% dessa população dentro das universidades. Então, são esses obstáculos que a gente precisa retirar da nossa frente. Então, é isso que eu, Regininha, esse corpo que hoje fala por muitos, tem feito, é se colocar como exemplo para que outras pessoas possam se identificar, assim como eu me identifiquei um dia quando enxerguei outras mulheres trans que já não estavam mais no espaço de prostituição, e sim tinham assumido profissões na qual muitas vezes a gente pensa que nunca vai ocupar, como professora, médicos, advogados. A gente precisa dizer para essas pessoas que a gente não está aqui criminalizando a prostituição. A gente está aqui dizendo que essas pessoas elas não podem mais vivenciar a prostituição por coerção, porque a sociedade arrumou um espaço para que ela se tornasse alguém que fica ali à mercê daqueles que usam seus corpos, porque a gente vive no país que mais mata travestis no mundo, mas a gente também vive no país que mais comercializa prostituição nas redes sociais de mulheres trans. E isso é muito contraditório. Então, os mesmos homens que muitas vezes usam os nossos corpos, os corpos de mulheres trans e travestis, são os mesmos homens que vêm tirar a vida delas. Então a gente precisa, a partir dessa pandemia, a partir de tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa depois repensar políticas públicas de inclusão dessa população, porque concluir o ensino superior muitas vezes não quer dizer nada para as identidades trans, porque muitas vezes elas não têm a oportunidade. Hoje eu conheço duas meninas trans, que são duas meninas trans, as únicas duas mulheres trans do Brasil, que são arqueólogas, formadas pela Universidade Federal do Rio Grande. Elas não conseguiram entrar no mercado de trabalho por conta da sua identidade trans. Então a gente precisa trazer um outro olhar, a gente precisa fazer com que a sociedade se enxergue uns nos outros, mas não por conta de corpos ou não por conta das suas diferenças, mas porque nós estamos em um contexto que a gente precisa formar cidadão e cidadã, a gente precisa formar o futuro. E que futuro que a gente quer para o nosso país? O que a gente espera para o nosso país? A gente espera o pior ou a gente espera o melhor? Eu estou esperando o melhor, por isso que eu, a cada dia, me desconstruo, porque não é porque eu sou uma mulher trans que eu não tenho os meus preconceitos, eu tenho, e me desconstruo diariamente. E a universidade é um espaço que a gente precisa usufruir, porque é um espaço onde nos leva a pensar, nos leva a problematizar e nos faz dialogar de igual para igual com qualquer outra pessoa. Então, a partir dali, a universidade é um espaço onde aí eu falo, Maria Regina, Regininha, nunca sofri uma violência, porque ainda é um espaço que me dá garantias de direito. Mas a rua não é. Enquanto a gente se contentar e naturalizar os nossos passeios em carro cheio com a família para transitar em pontos de prostituição e rir e debochar dessas identidades, a gente não vai conseguir avançar. Então a gente precisa, sim, falar que aquele ponto é um ponto que nós, quanto sociedade, as colocamos. Então a gente precisa lutar para, através de políticas públicas, retirá-las desses espaços
e que elas possam ser donas de si e escolher o espaço a qual elas queiram trabalhar. E trabalhar no geral também, né, Regininha? Nessa educação, na educação dos nossos filhos, quando tu fala esse exemplo, me vem muito isso, né? Das pessoas usarem de chacota. Isso está em nós. Nós precisamos, nós enquanto sociedade, olhar isso com respeito, né? Tem a ver com a questão da educação, da formação dos nossos filhos, né? Dos nossos filhos homens. Agradecendo já aqui, a gente precisa finalizar, né? Mas agradecendo aqui a todos os homens que participaram dessa live e dizer que isso precisa ser multiplicado, né? A gente precisa superar esse olhar do machismo, né? Não me atrevo aqui a falar do lugar das mulheres negras, por exemplo, a gente nem deu tempo de trazer este tema, né? Mas o quanto essas mulheres também sofrem fazendo esse recorte de raça, o quanto elas também são vítimas de preconceito, de humilhação e de falta de oportunidades, né? Mas quero, meninas, agradecer imensamente vocês. Eu tenho uma outra live agora em seguida, né? E já o pessoal, amanhã a gente vai estar falando, vou estar conversando com o secretário André sobre as questões da educação, e agora, quando a engenheira falava isso, eu lembrei, né? E nós temos um projeto aqui com a FURG, que trabalha essa questão de gênero e sexualidade, né? Semana que vem deveremos estar conversando com a Fabíola, com a professora Paula, sobre este tema também, né? A gente vai continuar aí nesse tema. Mas para que a gente não passe muito... Fala, querida. Darlene, rapidinho, já que tu tocou no nome do núcleo, do GESE, eu tive uma experiência muito, muito boa em relação a isso, porque quando a gente chega no curso de pedagogia, a cada semestre, a gente é inserido na escola, né, para que a gente venha fazer os nossos estágios. E no primeiro semestre, eu cheguei muito perdida e com muito medo de ser inserida na escola, como professora. Então, eu tive alguns receios, não em relação às crianças, mas em relação aos pais. E quando eu cheguei na escola que eu fiz a minha primeira inserção, que foi a Débora Saião, a primeira coisa que eu me deparo é com uma placa na escola promotora de igualdade de gênero. Então, isso me deixou mais calma, me acalentou naquele momento, e eu me senti mais segura, porque eu sabia que antes da minha identidade houve uma formação com todo aquele grupo, com a gestão, e eu me senti super acolhida. E a partir deste encontro, tudo mudou na minha vida. O quanto é importante este trabalho do GESE, que muitas vezes a gente não reconhece, porque é um trabalho que está lá dentro da universidade, que está dentro da escola, e que nós, muitas vezes, quanto a sociedade, a gente não enxerga, mas que é muito importante, principalmente para a minha identidade, para a minha pessoa. Pessoalmente, me fez muito bem, e eu só tenho a agradecer a esse projeto. Olha, eu queria dizer, eu só queria... Então, a gente está se despedindo, então. Vamos nos despedir. Muito obrigada, Darlene, pelo convite. Obrigada, a Dora e a Cris, os intérpretes, que eu me sinto muito honrada. Eu falei para vocês de ser autora da lei do reconhecimento profissional das intérpretes em Libra, dos intérpretes. E você também, Eugenia. Eu creio que o mais importante entre nós é sermos movidos por valores éticos, humanos, e atravessar esse período com imensa solidariedade e amor ao próximo. Nós temos que aprender que todos estamos... Hoje eu ouvi uma coisa, eu vou repetir para vocês. Nós não estamos todos no mesmo barco, porque alguns estão numa jangada, outros estão num barco precário, outros estão num iate, mas nós estamos todos sob a mesma tempestade. Então, verdade. Nós temos que colocar a todos a salvo, a todas as pessoas a salvo. Eu queria dizer isso para vocês, assim, um beijo, tá? Obrigada por me convidarem, eu estou aqui sempre torcendo e amando muito o que vocês fazem aí na cidade de Rio Grande. Deixo um abraço ao prefeito Alexandre também, porque eu admiro muito e tenho muita esperança ao ouvir Darlene, ao ouvir Regininha, ao conversar com vocês e ler as coisas que as pessoas foram escrevendo. Muito obrigada. Um beijo, gente. A gente que te agradece. O prefeito já tinha te mandado, eu tinha esquecido, ainda bem que tu falou. Tinha te mandado um grande abraço.
que tu veio, quando terminar isso tudo, que tu possa voltar a Rio Grande. Ó, a Eunice está dizendo aqui que ótima live, a Eunice, mulher do prefeito. Parabéns, meninas. A Maria de Lourdes também tinha te mandado abraços. Só antes, aproveitando que tu és deputada, antes de terminar, tem uma luta, e agora há poucos dias atrás foi o dia do enfermeiro, né, Dia Internacional da Enfermagem, da enfermeira, na verdade, porque elas são a maioria, né? Isso mesmo. Tem uma lei tramitando, né, pelo reconhecimento da profissão, pelo piso, pela carteira. Isso já está há um bom tempo, né? Que a gente possa reavivar isso por aí. Que tu seja responsável para nós também. 30 horas, sim, é uma lei para reduzir uma carga horária de um trabalho que tem que ser reconhecido na especialidade, na exigência profissional e humana que ele demanda, que é se colocar ali no cuidado intenso, não tem realmente... Por isso é mais que aplausos, direito e respeito. Que elas... Exatamente, exatamente. Abraço, gente. Eu quero... Regininha. Eu quero te agradecer, primeiramente, Darlene, dizer que, assim, ó, teu trabalho, o trabalho da prefeitura, da nossa gestão, estão de parabéns, né? Vocês têm se movimentado de forma esplêndida, humana, nosso prefeito, todos que estão à frente desse trabalho, o secretário Maicon, digno, né? E também quero né, mais uma vez agradecer a presença da nossa deputada federal Maria do Rosário e também deixar uma demanda, já aproveitar a tua deixa, Darlene, deixar uma demanda para a nossa deputada lá em Brasília, porque há mais ou menos um ano o Hospital Universitário daqui de Rio Grande, o HU, ele se preparou para se tornar um polo para atender a população trans. Então, seria o primeiro hospital, o primeiro, né, ambulatório transexualizador fora da capital. Então, ele já passou por todos os trâmites aqui no Rio Grande do Sul. Já passou pelo município, já foi assinado no Estado, na terceira Coordenadoria de Saúde em Pelotas, e a gente só está precisando do aval do governo federal, infelizmente, né? Do Ministério, o pior. E aí eu queria ver se tu pode fazer alguma coisa aí por nós, ver como é que está. Eu imagino, mas saber como é que está essa questão sobre o... É com a gente, amiga. Lutar pelo que é justo é com a gente. Vamos buscar apoio de profissionais, médicos, de enfermagem, todo o corpo técnico que trabalha com o tema, toda a luta dos movimentos também, e a gente conquista. E agradecer, Maria do Rosário, as emendas, né? Porque acho que já foram 5 emendas que nós indicamos para a Secretaria Municipal da Saúde, né? Porque a gente pensa em um SUS pleno para todos e todas, um SUS que pense na equidade, né, da pessoa humana e não mais na igualdade, porque a igualdade já está ultrapassada. A gente precisa pensar nas especificidades humanas, a gente precisa pensar na saúde da mulher negra, do homem negro, nós precisamos pensar mais na saúde da população trans, dos homens trans. Então é isso que a gente tem feito. Eu quero dar um beijão a todos da nossa gestão, a todos que estão à frente da luta no município contra este vírus e que também continuam na luta contra o vírus que está lá em Brasília, no nosso governo federal. Um abração a todos e todas. Obrigada. Beijão. Esse é um grande mesmo. Querida, para ti, muita força, porque eu imagino o que é ter que negociar e ter que trabalhar com este presidente, né, que temos hoje no país. É uma lástima, né? Neste momento tão difícil. Então, eu imagino a luta e a força que vocês precisam ter aí. Então, um grande abraço, Maria do Rosário. Muito obrigado, que a gente continua de longe, firmes aqui num abraço virtual. Eu também, um abraço, viu? Adoro você. Obrigada. Beijão aos intérpretes.
Beijo, Regininha. Continuamos firme nós por aqui. Vou botar a música de novo. Beijo, prefeito. Posso botar?